Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão saúde. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva a sua flor, cai, e a beleza do seu aspecto perece, assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabei isto, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundície e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Se alguém cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. Chapteira. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo, e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atentardes para o que vem com traje esplêndido, e lhe disserdes: senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica em pé, ou senta-te abaixo do escabelo dos meus pés. Não fazeis porventura distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres, quanto ao mundo, para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam?
Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não são os ricos os que vos oprimem, e os que vos arrastam aos tribunais? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamados. Todavia, se estás cumprindo a lei real segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que proveito? Ah, meu irmão, se alguém disser que tem fé, e não tiver obras, porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil? Porventura, não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Tu vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a Escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. E de igual modo, não foi a meretriz Raabe, também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair, por outro caminho? Saxé. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito, e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede, quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem a pode domar, é um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa. Meus irmãos,
Pode acaso uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos, nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento facioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Chapter. Para o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Donde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura, não vem disto dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis, mal para o gastardes em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme? Todavia dá maior graça. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos jactais das vossas presunções. Toda jactância tal como esta é maligna. Chapter. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E agora vós, ricos, chorai e pranteai, por causa das desgraças que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão roídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e devorará as vossas carnes como fogo entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário, que fraudulentamente retivestes aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, clama, e os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações no dia da matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resiste. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima.
Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportaram aflições. Ouvistes da paciência de Jobe, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Está aflito alguém entre vós? Ora, está alguém contente? Cante louvores. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungido-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados.